Olá pessoal, vamos iniciar aqui a correção da avaliação diagnóstica da segunda edição, matemática, aplicada às terceiras séries do ensino médio. Então, rapidamente aqui, vamos para a primeira questão. E a primeira questão diz assim: Dorival vende bombons de morango e de uva em seu restaurante. Certo dia, ele vendeu ao todo 24 bombons. Nesse dia, a diferença entre as quantidades vendidas de bombons de morango e de uva foi de 4 bombons, sendo que Dorival vendeu uma quantidade maior de bombom de morango do que de uva. Quantos bombons de morango Dorival vendeu neste dia? Bom, então nós podemos pensar o seguinte, ó. Quantidade de bombons de morango, vou chamar de X. Quantidade de bombons de uva, eu vou chamar de Y. Então, certo dia, juntando bombons de morango e de uva, ele vendeu 24 bombons. Neste mesmo dia, está falando que a quantidade de bombons que ele vendeu de morango, menos a quantidade de bombons de uva, deu uma diferença de 4 bombons. Então, observa aqui, ó, você tem um sistema bem simples, onde a incógnita y tem uma positiva e uma negativa. Então, você pode usar aqui, ó, o método da soma para resolver o sistema. Então, aqui, ó, o y você elimina e o que sobrou você soma. X mais x, 2x. 24 mais 4, 28. E se você divide 28 por 2, você vai encontrar 14 bombons. A pergunta é, quantos bombons de morango o Dorival vendeu? Bom, eu chamei morango de X, então ele vendeu 14 bombons de morango. Se você marcou a letra C, você acertou. Questão número 2. Um kit de talheres é vendido na modalidade de pagamento à vista, em que há um desconto de 20% sobre o seu preço original, de modo que, assim, o cliente paga pelo kit um valor de R$200. Bom, só por ler essa frase, você já deveria ter a curiosidade de calcular o preço original. Então, veja bem, eu não sei quanto custa o preço original, mas esse preço original ele equivale a 100%. O valor que ele vai pagar de R$200 é um valor com desconto de 20%. Então, de 100% descontou 20%, esses R$200 equivalem a 80% do preço original. Então, se você multiplicar cruzado, 80 vezes x e 200 vezes 100. Pronto, então você encontra aqui o preço original, ó, 20 mil dividido por 80. Então, 20 mil dividido por 80, vamos fazer aqui para economizar tempo. 20 mil dividido por 80. Então, o preço original, R$250. Ok, vamos continuar a leitura. O cliente quer comprar esse kit. O cliente que comprar esse kit pode optar também pelo pagamento em 4 parcelas iguais, pagando um valor que contém um acréscimo de 18% sobre o preço original. Então, vamos calcular aqui o preço com aumento. Preço com aumento. Bom, então, o preço original, R$250, vai acrescentar 18% em cima de R$250. Então, você vai ter o seguinte, vamos lá. Vou pegar 250, multiplicar por 18 e em seguida dividir por 100. Ele vai ter um aumento de R$45. Então, vai ser 250 mais 45. Então, ele vai passar a custar, depois do aumento, R$295. Só que aí ele vai pagar em 4 parcelas. Então, se você pegar 295 e dividir por 4, R$73
1,75. Então, parcelando, você encontra aqui ó, o resultado da letra A. Então, marcou a letra A, acertou. Questão número 3. Ademir precisa instalar um cabo de 12 metros de comprimento para a fixação de um poste da rede elétrica. Para isso, ele recebeu, um projeto com a indicação de algumas medidas que devem ser seguidas. Observe na figura abaixo a representação desse projeto com a indicação de algumas medidas. Então está aqui o poste, está aqui o cabo, né? Esse cabo ele falou que tem que ter 12 metros. Ok. E aí ele deu o ângulo em relação aqui ao ângulo formado entre o poste e a fixação lá no solo desse cabo. A pergunta é, qual é a medida em metros da altura desse poste? Então, observa que nesse esquema, eu consigo, com esse triângulo, descobrir essa altura aqui, ó. Eu vou chamar de x. Então, em relação ao ângulo de 20 graus, eu tenho este cateto, que é o adjacente, e a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, eu vou achar o cosseno de 20 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui ele está me falando o valor do cosseno, 0,94. Então, 0,94 igual a x sobre 12. Bom, completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. Então, x vezes 1 vai dar x. E 12 vezes 0,94 vezes 0,94, você vai encontrar 11,28. Beleza, 11,28. Aí você olha, poxa, não tem essa alternativa. Claro que não tem. Nós achamos o valor de x, mas esse não é a altura completa do poste. Ainda falta esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho vale 0,4. Então, a altura do poste é 11,28 mais 0,4. E aí você encontra 11,68 metros. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 4. Observe o sólido geométrico apresentado abaixo. Este aqui. Um cubo e uma pirâmide. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em... Então, vamos observar aqui, ó. Quando você olha um cubo, o cubo tem 6 faces. Então, olhe para as planificações. Essa primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, beleza, de um cubo. Na letra B, você encontra 1, 2, 3, 4, 5. Opa, essa daqui eu já vou descartar, não tem 6 faces quadradas. Na letra C, tem 4 faces quadradas, está fora também. Na letra D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, descarta também. Na letra E, faces quadradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ixi, ultrapassou. Então, essa questão foi bem simples. Então, sobrou apenas a letra A. Se você marcou a letra A, você acertou. Questão número 5. Isabela foi ao mercado em uma semana e comprou algumas laranjas. Bom, como eu não sei a quantidade de laranjas, eu vou representar essa quantidade por x. Na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou o quadrado do número de laranjas que tinha comprado na semana anterior. O quadrado de x é x ao quadrado, então vou acrescentar aqui x ao quadrado. O total de laranjas que ela comprou nessas 2 semanas é igual a 12. Então aqui vamos igualar a 12. E você já percebe que nós temos uma equação de segundo grau. Vamos aqui apenas organizar. O 12 que está positivo do lado direito vem para o lado esquerdo negativo. E aqui você já separa os seus coeficientes. A, que vale 1, B, que vale 1, e C, que vale menos 12. O que você vai fazer com isso? Você vai começar a calcular aqui o delta. Delta é B
ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 12, 48. Então, você acha que o delta valendo 49. Então, usando agora a fórmula da equação quadrática, nós temos menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Menos 1, mais ou menos 7, dividido por 2. Olha a pergunta: quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana? Bom, quantidade de laranjas é um valor positivo. Então aqui basta fazer a continha, que vai me dar o valor positivo, que é a continha de mais, que é essa daqui. Então 7 menos 1 vai dar 6, e 6 dividido por 2 dá 3. Então na primeira semana ela comprou 3 laranjas. Isso significa que na segunda semana ela comprou o quadrado disso. Então se você faz 3 ao quadrado, você encontra 9. Então marcou a alternativa E, tá de parabéns, acertou. Questão número 6. Rodrigo deseja construir um lustre com o formato de um sólido geométrico, utilizando pedaços de bambu como arestas e bolas de acrílico como vértices. Esse lustre terá o formato de um poliedro convexo com 20 faces, então número de faces igual a 20, e 30 arestas. Ok. Quantas bolas de acrílico, no mínimo, Rodrigo irá utilizar para construir esse lustre? Bom, para essa questão você vai usar aquela fórmula famosa, né? Número de vértices mais número de faces tem que dar o número de arestas mais 2. Então o que nos interessa é o número de vértices. Ele tem 20 faces, né? Opa, ele tem 20 faces e ele tem 30 arestas. Então a nossa equação ela se resume a isso aqui, ó. Número de vértices é igual a 32 menos 20. Ou seja, 12 vértices. Então, quantas bolas de acrílico ele terá que utilizar? 12. Se você marcou letra C, você acertou. Questão número 7. Pedro trabalha em uma fábrica de biscoitos, os quais são acondicionadas em caixas. A entrega de certa encomenda dessa caixa foi feita em lotes, sendo que no primeiro lote havia 70 caixas. Ok, 70 caixas no primeiro lote. E em seguida, em cada lote seguinte, 30 caixas foram entregues a mais do que no lote anterior, até completar 7 lotes. Então, vai sempre somando aqui 30 lotes. Na verdade, mais 30 caixas. Então, aqui no segundo, 100, depois 130, 160, 190, 220, 250. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui estão os 7 lotes. A pergunta é: quantas caixas no total foram entregues nos 7 lotes da encomenda? Bom, você poderia usar aqui fórmula da PA, mas como a quantidade é pequena, construímos todos os elementos e aí você pode simplesmente somar. Então, somando elemento por elemento, só para você acompanhar, ó, 160 mais 190 mais 220 mais 250, você encontra 1120. Então, se você marcou a alternativa B, né, que foi o total de caixas, você acertou 1120 caixas. Então, continuaremos na segunda parte.